Então, boa noite a todos, bem-vindos a mais um semestre de TCC 2, esse que vai ser um semestre talvez o mais difícil de vocês, tá bom? Que é o semestre que vocês vão escrever o trabalho de conclusão do curso. Se você aproveitou essas últimas semanas aí de agosto, as primeiras semanas de agosto, as últimas semanas de julho, para adiantar o seu TCC, eu sei que você fez isso. Então, quer dizer que seu trabalho está meio caminho andado, agora é só o orientador para ficar ali e te ajudar um negocinho ou outro, né? Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso aí nas suas férias, tá bom? Não é verdade que vocês fizeram isso? Vocês ficaram estudando nas férias, lendo livro para o trabalho de vocês. Olha só, a Carolina está falando que o professor Ivan mandou 42 doutrinadores. Tá vendo? Tá vendo? É isso mesmo. Você tá achando que o negócio é brincadeira? Tá? Samantha, vamos lá. Você tá falando, mudou, não é? Você mudou quando? Você foi minha aluna semestre passado? Desculpa se eu não tô lembrada, eu peço desculpa. Você foi minha orientadora semestre passado? É? Se você não foi minha orientadora, você não foi minha aluna no semestre passado, é porque esse tema que você colocou aí eu não me lembro. Para você alterar o tema, você vai ter que apresentar um novo projeto de TCC, tá bom? Refiz o pré-projeto, ótimo, tá? Então, interessante, tá? Não tem problema. Como você vai falar de direito eleitoral, eu te sugiro a procurar o professor Hector, tá bom? Professor Hector Valverde. Ele é desembargador do Tribunal de Justiça, ele é membro do TRE, ok? Ele é desembargador do TRE, na verdade, ele é juiz no TRE, ok? E ele mexe com direito eleitoral também. Teve até uma aluna de TCC 1 que vai falar sobre candidaturas avulsas e ela já procurou o professor Hector, ok? Não, o professor Alexandre Carvalho não saiu, não. O nome dele está lá e eu já estou passando um monte de orientandos para ele. Então, quem for fazer direito penal, corre, porque talvez o professor Alexandre fique sem vagas esse semestre, ok? Não, o professor Alexandre está aqui, sim, na nossa instituição, e esses dias nós, inclusive, brincamos com ele, porque a professora Risoleide disse que eu era a rainha das lives, não é? Aí eu disse que ela estava muito enganada, que eu não faço live, não. Quem é o rei das lives é o professor Alexandre. Aí o professor Alexandre ficou brincando. Eu não sei nada disso, eu não cometi crime nenhum, tá bom? Mas ele está aqui sim. Então, quem for falar em direito penal, procure o professor Alexandre, porque ele é um excelente orientador. Tá, mas vamos começar. Eu vi no site que foi ex-professor. Não. Ele é nosso professor. Ainda mais no site da nossa instituição. Se está no site da nossa instituição, ele é nosso professor. Tá bom? Eu vou até ver se foi no Instagram. Se foi no Instagram, eu vou conversar com a professora Risoleide, que é ela que cuida das redes sociais. E aí eu vou pedir para ela para dar uma olhadinha, tá bom? Ele é nosso professor. Às vezes ele foi ex alguma coisa, tá? Às vezes ele foi ex de alguma coisa, mas ele é nosso professor, sim. E muito atuante, por sinal. Hoje, se eu não estou enganada, ele vai participar, ou foi ontem, ele está fazendo uma série de lives, o rei das lives, sobre direito penal e o que está acontecendo nesses últimos tempos aí de pandemia. Bem interessante, tá? Que também é um tema que ele está cuidando, ok? Então, vamos começar, porque aí, durante a nossa aula de hoje, eu vou tirando várias dúvidas de vocês, eu vou falar também sobre a função do orientador, então, vocês vão saber direitinho o que vocês podem esperar do orientador de vocês, vou mostrar a lista de orientadores com calma, então, vou falar dos orientadores, vou falar dos templates, vou falar das formas de avaliação desse semestre, tá? Então, vamos seguir aqui o nosso plano de ensino, e eu vou passar o plano de ensino bem rapidinho, porque as coisas que eu quero falar mesmo, elas estão
numa pequena apresentação que eu fiz, tudo muito rápido, tá bom? Porque eu quero que vocês já comecem a escrever, tá? Na próxima semana eu já quero o conteúdo, pelo menos 2, 3, 4 páginas bem feitas, tá? Semana que vem eu já quero todo mundo com orientador, todo mundo me mandando lá a relação de quem é o orientador de vocês. 2 páginas, tá? Mas se você escrever, Átila, é sério, vamos lá. Se você conseguir em uma semana escrever 2 páginas boas, você está no caminho certo, tá bom? Porque você vai conseguir, por exemplo, escrever um artigo com no mínimo 15 páginas, um artigo de excelência. Escrever 2 páginas, não é fácil. 2 páginas de conteúdo mesmo, conteúdo relevante, é difícil. Tá bom? Agora, você pode escrever aí 20, 30 páginas se você for encher linguiça. Isso aí é fácil, tá? Encher linguiça é muito fácil, você consegue escrever. Mas 2 páginas boas mesmo, você demora um tempinho, tá? Você vai demorar aí uns 5, 6 dias para fazer uma conclusão ou uma introdução. Na verdade, não tem um modelo, mas eu vou ditar para vocês o que vocês vão escrever para o orientador de vocês, tá bom? Que a gráfica, ó, a Daniela perguntou se tinha algum modelinho de e-mail, né? Como você vai falar com o seu possível orientador? Não, não tem um modelo. Mas vocês não vão fazer como um aluno fez comigo. Ele me mandou um e-mail uma vez, dizendo assim, professora, eu vou te dar o privilégio de ser minha orientadora. Ele me deu o privilégio, não é? Eu vou te dar o privilégio de ser minha orientadora esse semestre. Quanta petulância. Pois é, aí eu respondi para ele, poxa, infelizmente, não vai dar. Tá bom? Mas tem uma forma, assim, de você chegar até o orientador, principalmente porque nós estamos afastados, tá bom? Mas tem uma forma de você abordar o professor, se você já não teve contato com ele no semestre passado, tá bom? Porque muitos alunos, semestre passado, já entraram em contato com o orientador. A Carol, por exemplo, a Carol já tem um orientador, não é, Carol? É o professor Ivan. Então, ela já está em contato com o professor Ivan há muito tempo. Nós temos também na turma da manhã outros colegas que já estão em contato com os orientadores. O professor Ivan, ele é bem ativo, né? Assim, na produção, ele publicou agora um artigo, ele está muito feliz. Aí, o Felipe já está em contato com a professora Daiane. Então, muitos alunos no semestre passado já fizeram esse link. Quem não fez, essa é a semana para fazer. Combinado? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar para vocês o nosso plano de ensino, ok? A leitura do plano de ensino é obrigatória do professor no primeiro dia de aula, tá? Então, todo professor, ele deve ler o plano de ensino para vocês no primeiro dia de aula, tá? Mas vocês estão acabando também, vocês já nem estão ligando mais para isso, né? Penúltimo semestre, o plano de ensino, não é verdade? Mas esse é o nosso plano de ensino. O que nós esperamos para esse semestre? Nono semestre, TCC2, que você produza um trabalho de conclusão do curso, de acordo com as normas da ABNT, tá bom? Então, o que nós esperamos esse semestre, nós professores, orientadores, coordenação do curso de Direito, é que vocês consigam elaborar, daqui até outubro, um trabalho de conclusão de curso. Esse trabalho de conclusão de curso, ele pode ser uma monografia ou um artigo científico, ok? Eu vou chegar lá, tá? Então, eu espero, os professores, a coordenação, que você elabore um trabalho de conclusão de curso, tá bom? Mas não é de qualquer jeito, é de acordo com as nossas normas da ABNT, ok? No final do curso, depois que vocês apresentarem o trabalho de conclusão de curso, vocês serão avaliados pelo aquele trabalho que foi produzido. A banca de TCC de 2020
segundo semestre também será bancas virtuais. Se vocês participaram no semestre passado das bancas virtuais, participaram para ver, para ganhar horas complementares, as nossas bancas esse semestre também vão ser daquela forma. Ah, professora, não sei o que. Não vai ser daquela forma, sim. Tá bom? Foi a primeira vez na história do Uniceplac. Oh, Carol, não fique com medo, Ivan. Pense pelo lado bom, porque agora ele é o seu orientador. Tá bom? Então, quem participou das bancas de monografia viu como era a dinâmica. E esse semestre nós vamos fazer da mesma forma. Foi a primeira vez na história do Uniceplac que nós tivemos bancas de monografias online e foi um sucesso. Foi um sucesso que a reitoria acadêmica quer implementar o mesmo sistema nos outros cursos. Então, é provável que, ao longo dos anos, a nossa instituição determine que as bancas de monografia, as bancas de TCC, sejam online, tá bom? Isso não tem acontecido só aqui na Uniceplac. Nós temos bancas de doutorado, bancas de mestrado, algumas bancas de monografia, que também são virtuais. Do semestre passado, foi até uma informação que o professor Ivan trouxe, de todos os centros universitários e universidades do Brasil que tinham cursos de direito, só 6 estavam fazendo bancas online. Os outros não estavam fazendo bancas de monografia. E nós estávamos entre as 6 instituições do Brasil aplicando esse método de bancas online. Tá bom? Foi muito bem sucedido. Eu não estou falando isso porque fui eu que organizei, mas foi muito bem sucedido e por conta disso nós vamos estender também esse semestre, ok? Foi melhor para os alunos que apresentaram, porque eles se sentiram mais confiáveis de apresentar o trabalho num ambiente menos carregado, não é? Porque quando você vai para a sua banca de monografia física, fica ali todo mundo na porta da sala, não é? Esperando, olhando, aí entra aquele tanto de aluno fica te olhando, você fica naquele desespero. Então, os alunos falaram que foi uma experiência menos traumática para eles. Então, nós vamos continuar com esse método, ok? Então, ao final do curso, você vai escrever um trabalho de conclusão de curso e defender o seu trabalho, ok? Então, no fim do curso, é isso que eu espero de vocês, que vocês escrevam, produzam um texto científico e que ao término do semestre você faça a defesa pública desse seu trabalho, ok? Na primeira parte do nosso semestre, aqui em que nós teremos aula, porque nós vamos ter até o nosso seminário de workshop, aulas. Para quê? Para lembrar vocês as regras da ABNT, para lembrar vocês como fazer os tópicos, os subtópicos, como fazer uma citação, o que é uma citação longa, o que é uma citação curta, o que é uma paráfrase, tá bom? Como você faz a referência, se é uma referência numérica ou se é uma referência alfabética. Então, nas nossas primeiras aulas, nós vamos conversar sobre isso. Mas isso não significa que você vai ficar sem escrever. Não, você já vai começar a escrever seu trabalho de monografia, tá bom? Seu trabalho de conclusão de curso. Então, essas primeiras aulas, nós vamos entrar no conteúdo mesmo de TCC, nas normas da ABNT, ok? As aulas serão expositivas, mas da mesma forma como nós trabalhamos no semestre que vem, eu quero a participação de vocês. Tá bom? Então, quando nós formos corrigir os produtos, eu quero a participação de vocês. Você não precisa que eu corrija o seu trabalho aqui para os outros colegas verem, mas eu quero a sua participação, dando sugestões, falando como você fez, como você achou, às vezes, algum material. Então, a sua participação também é importante aqui nas nossas aulas. Tá bom? A avaliação eu vou passar. Referências bibliográficas.
Você precisa comprar algum livro para essa disciplina? Não, tá bom? Se você tiver dúvidas quanto a metodologias, que provavelmente vocês não terão, porque vocês não vão usar muito isso agora, esse semestre, vocês fizeram mais isso no semestre passado, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre metodologia, nós temos livros no Minha Biblioteca, tá bom? Livros que você pode acessar, que estão disponíveis para vocês, e livros atualizados. Eu coloquei aqui alguns, tá bom? Que vocês podem usar, caso vocês fiquem com alguma dúvida sobre metodologia científica, tá bom? Então, esse é o nosso plano de ensino. Eu vou falar mais do plano de ensino numa apresentaçãozinha que eu fiz, porque ali tem mais informações, eu vou falar de mais coisas, eu vou falar da diferença entre monografia e artigo científico, tá bom? Mas esse é basicamente o nosso plano de ensino, ok? Deixa eu abrir aqui também para eu poder conversar com vocês, caso alguém fique com alguma dúvida. Participar. Bom, vamos lá. Eu vou, então, agora começar a nossa apresentação. Quando eu vou continuar o nosso plano de ensino, mas agora dentro dessa apresentação. Ok? E aqui nós vamos discutir algumas coisas. Avaliação. Como vão ser as avaliações desse semestre? A avaliação do primeiro bimestre, não importa o dia que acabar aqui os nossos produtos, a avaliação do nosso primeiro bimestre vai ser composta da apresentação de 3 produtos, tá bom? O que seriam esses produtos? Por exemplo, a parte pré-textual do seu trabalho e o primeiro capítulo, o seu produto 1 mais o segundo capítulo, depois o seu produto 1 e 2 mais o terceiro capítulo e a conclusão, tá bom? Vou chegar lá. O primeiro produto vocês já vão me entregar no dia 10 de setembro, ok? Então, o primeiro produto vocês já vão me entregar no dia 10 de setembro. O segundo produto, vocês vão me entregar no dia 1º de outubro, ok? E o terceiro produto, no dia 22 de outubro, ok? Então, no dia 10 de setembro, vocês vão me entregar o primeiro produto. No dia 17 de setembro, nós teremos aula e nós vamos corrigir esse primeiro produto. Na verdade, eu acho que não vai dar no dia 17, vai dar na semana subsequente, tá bom? Porque eu acho que eu fiz esse calendário com base na turma da manhã, que tem aula na quinta-feira. Mas mesmo assim, na semana subsequente, nós teremos aula e nós vamos corrigir o primeiro produto. Vai funcionar da mesma forma como nós fizemos no semestre que vem. Vocês vão me enviar o produto por e-mail, eu vou corrigir o produto, vou mandar de volta para vocês por e-mail, com as correções, e na aula subsequente à data da entrega, nós vamos ter aula para discutir os erros daquele produto, erros e acertos. A mesma coisa vai acontecer no produto 2, que você vai me entregar no dia 1º de outubro, tá bom? Eu vou te devolver ao longo da semana e na aula subsequente a devolutiva, não é? A aula subsequente à devolutiva, nós vamos discutir aqui em sala de aula virtual esse trabalho, ok? O que foi feito, as correções, os erros, como melhorar. E o produto 3 no dia 22 de outubro. Viu como está apertado? Viu como você não pode perder mais tempo? Você vai ter aí menos de 3 meses para produzir o seu trabalho de conclusão de curso. Combinado?
O primeiro bimestre, ele vale 10 pontos. 3 pontos do produto 1, 3 pontos do produto 2, 3 pontos do produto 3, mais 1 ponto de participação. Então, a sua participação nas aulas vai contar ponto para sua avaliação do primeiro bimestre. Alguma dúvida com relação ao primeiro bimestre? Qual é a avaliação do segundo bimestre? Não, Suziele, não. Eu peço encarecidamente. Não envie os demais produtos. Por exemplo, você está escrevendo tem muito tempo, tá? Você está escrevendo tem muito tempo já. Você já está com a sua monografia quase pronta. Faltando só um ajuste ou outro. Eu peço que não faça isso. Porque senão você me confunde, tá? Eu tenho muitos alunos, então eu prefiro receber os produtos na ordem, ok? Corrigir os produtos na ordem, conforme você receba a minha devolutiva, você faz as correções, tá bom? Depois, quando você for mandar o produto 2, você vai mandar o produto 2 também com as correções que eu já apresentei no trabalho 1, no produto 1, para você não repetir no trabalho 2. Então, eu prefiro que seja dessa forma, tá? Eu prefiro. Então, por favor, mesmo que você termine antes, não me envie somente na data marcada. No segundo bimestre, você vai ter a sua nota do TCC, da defesa do TCC, tá bom? E essa defesa do TCC vai ocorrer ou no dia 21 ou 28 de novembro, tá bom? Vão ser 2 sábados. Você pode ficar ou no primeiro sábado, do dia 21, ou no segundo sábado, no dia 28, ok? Semestre passado, nós tivemos 60 bancas, ok? 60 bancas. Nós dividimos no primeiro sábado, nós tentamos colocar o máximo possível de bancas de direito penal. E no outro sábado, as outras bancas, ok? Então, esse semestre nós também vamos dividir mais ou menos dessa forma. Então, se você, por exemplo, escolher o penal, provavelmente você vai ficar na banca do dia 21. Se você não escolher o penal, você tem uma grande chance de ficar na banca do dia 28, ok? Mas se nós chegarmos a um nível baixo de produtos entregues, digamos que os orientadores não autorizem os depósitos de TCC e nós tenhamos, por exemplo, só 20 bancas de monografia, todas vão ocorrer no dia 21, ok? Mas não é isso que nós esperamos. Por isso que esse trabalho, vocês vão ver, é um trabalho que vai exigir do orientador a orientação, tá? Então, a sua nota do segundo bimestre, que vale até 10 pontos, é a nota que você vai receber da defesa do seu TCC. E qual vai ser a sua nota semestral? Vai ser a nota do primeiro bimestre, somada à sua nota da defesa do TCC, dividido por 2. Por exemplo, digamos que você está se empenhando muito, fique com 10 no primeiro bimestre, tá bom? Mas lá na sua defesa do TCC, os avaliadores estão sendo muito rigorosos, eles te dão 9, tá bom? Qual vai ser a sua média final? 9 ou 10? 9,5, tá? Porque vai ser a soma do primeiro bimestre, da sua participação no primeiro bimestre, mais a soma da sua nota na defesa do TCC, dividido por 2, ok? Então, essa é a sua nota final. É a soma do primeiro bimestre, da sua participação no primeiro bimestre, a soma da sua defesa no TCC, dividido por 2. Agora, imagine uma situação. Você não conseguiu média 6. Tem prova substitutiva? Não.
tá bom? Não conseguiu a média 6, você, infelizmente, não está aprovado na disciplina, ok? Você, infelizmente, não está aprovado na disciplina, tá bom? Outra situação, você deixa de me entregar 2 produtos. Você deixa de me entregar 2 produtos. Você também está automaticamente reprovado, tá bom? Deixou de entregar 2 produtos, você está automaticamente reprovado nessa disciplina, tá? Porque eu não vou eu vou conversar com o seu orientador para ele não autorizar o seu depósito de monografia, tá bom? Então, deixou de entregar 2 produtos, ou o produto não foi admitido, isso também acontece, tá bom? O produto não foi admitido, você está automaticamente reprovado. Como vão se dar as nossas comunicações? Via e-mail, da mesma forma que vocês fizeram semestre passado. E aqui em TCC2 nós temos um plus. Todo produto, quando ele for entregue, ele precisa da autorização do seu orientador, tá bom? Então, quando você for me entregar o produto 1, por exemplo, o seu orientador vai ter que mandar ou um e-mail para mim, ou um e-mail para você, ou uma mensagem de WhatsApp, ou uma mensagem de Telegram, dizendo que ele autoriza o depósito do produto 1. Por que isso? O que acontecia nos outros semestres? Chegava no dia do depósito da monografia, o aluno batia nas costas do professor e falava assim: oi, professor, tudo bem? O senhor lembra de mim? Aí o professor fala: lembro. Então, professor, tá aqui, ó, minha monografia pronta, assina aqui o depósito. E o professor falava: ué, mas eu não te orientei. Ah, professor, eu te mandei e-mail, o senhor nunca me respondeu. Tá bom? Era isso que acontecia. Ou pior, o aluno realmente ia atrás do professor orientador. E o professor orientador não orientava. E aí, quando chegava no final, o professor não queria assinar o produto do aluno. Então, para evitar essas situações e para nós termos segurança para você de que seu trabalho vai ser aprovado lá no TCC, nós começamos a utilizar esse sistema. Todos os produtos devem ser entregues com a autorização do seu orientador. A autorização para depósito do produto é diferente. Isso, Maria Clara. Isso mesmo, nós tínhamos muitos professores desorientadores, tá? Assim como nós tínhamos alunos que simplesmente apareciam do nada e queriam que o professor assinasse o depósito. Aconteceu isso comigo. O aluno me procurou. Professora, você pode ser minha orientadora? Eu falei, posso. Seu tema é um tema que eu gosto, é um tema legal, vamos conversar. Me manda o seu trabalho. Aí ele me mandou um trabalho feito, completo. A primeira vez que ele conversou comigo. E aí eu achei muito plágio no trabalho dele. Muito, 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 muito. E aí eu mandei um e-mail de volta. Fulano, olha, seu trabalho é puro plágio. Infelizmente, isso que você me entregou, eu não posso aceitar. Você, por favor, refaça o seu trabalho e me mande um trabalho sem plágio. No dia do depósito da monografia, esse aluno me aparece lá na sala dos professores. Professora, eu vim fazer o depósito da minha monografia. Está aqui o documento para a senhora assinar. Eu falei, mas eu não vou assinar. Eu não te orientei. Eu te falei lá quando eu recebi o seu trabalho, que o seu trabalho era plágio. E que se você não arrumasse, eu não iria te ajudar. E você não arrumou. Ah, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não vou assinar.
Aí ele envolveu o professor Valdir e eu falei, me mantive, eu não vou assinar, porque o trabalho do aluno é plágio. E aí o professor Valdir falou para ele, você quer fazer o depósito mesmo assim? Aí ele falou, quero. Aí o professor Valdir falou, então tá bom, se eu achar um plágio, você está reprovado na disciplina. E foi o que aconteceu. O professor Valdir foi lá na primeira página, achou um plágio, e ele foi reprovado em TCC2. Tá bom? Então, eu não quero que isso aconteça com vocês. Assim como eu não quero que você fique mandando e-mail toda semana para o orientador e o orientador não te dá um mínimo de resposta. Eu também não quero isso. Tá? Então, no primeiro momento, lá no produto 1, que você me informar que entrou em contato com o professor e ele nunca te deu um retorno, eu vou arrumar outro orientador para você. Tá bom? Mas não é para você fazer isso lá no produto 3, lá na véspera de entregar a monografia, não. Isso é no primeiro momento, lá no dia 10 de setembro. O professor não te deu um feedback, ele não te orientou, ok, então eu vou trocar aquele orientador e vou colocar outro orientador que vai te dar atenção. Tá bom? Então, não é você lá no último dia reclamar que o professor não está te dando atenção. Por isso que nós temos esse sistema agora. Bastou o professor não autorizar ou não responder as suas mensagens com relação ao seu produto 1, você já vai ter um novo orientador. Ok? Então, por isso que todos os produtos devem ser enviados no template, tá bom? No template e com a autorização de depósito do orientador. Todos os professores estão cientes desse método, todos já foram avisados, então, na véspera da entrega dos produtos, eles saberão também se eles autorizam ou não o depósito daquele seu produto, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Alguma dúvida com relação à avaliação desse bimestre? Sim? Não? Alguma dúvida? Agora é a hora? Fale agora ou cale-se para sempre? Não? Entenderam esse sistema da autorização do orientador para depósito dos produtos? Entenderam? Cientes? Vamos lá. Datas importantes. Quais são as datas importantes, além das datas dos depósitos? 2 de setembro é a data limite para você me entregar o formulário de aceite do orientador. Esse formulário de aceite é diferente da autorização para depósito do produto, ok? Ô, Daniela, normalmente sim. Como que os orientadores funcionam? Pelo menos os professores que eu conversei. Eles vão estabelecer datas com você. Eles vão, por exemplo, falar o seguinte, olha, Daniela, como vocês têm que entregar o trabalho no dia 7, no dia 10, o primeiro produto no dia 10, vocês têm que me enviar o produto todo pronto, já não sei, com uma semana de antecedência, tá bom? O seu orientador vai estabelecer as datas com você, não sou eu. É o seu orientador. Isso, e ele, quando ele terminar de corrigir, por exemplo, o seu produto, ele vai escrever lá no e-mail, faça as alterações recomendadas e autorizo o depósito do produto 1, tá? Os professores fazem dessa forma, ou autorizo o depósito do produto 2. Mas cada orientador tem suas datas, tá bom? Cada orientador vai te falar quanto tempo ele quer que você mande o trabalho para ele com antecedência. Não adianta você mandar o trabalho para ele no dia 10 de setembro e esperar que ele vai corrigir o seu trabalho, vai te dar a devolutiva, tá? Vai te dar a devolutiva e depois de te dar a devolutiva, você vai fazer as alterações e vai ter tempo de devolver.
tá bom? Então, você tem que ter essa conversa com o seu orientador. Quais são as datas que o seu orientador quer que você entregue os produtos, tá bom? Gente, nós temos uma colega nova no nosso curso. Ela estava afastada, voltou e agora ela está fazendo TCC2. Então, eu peço encarecidamente que vocês a incluam no grupo de vocês, tá bom? A Elisama, por favor, coloque ela no grupo, tá? Muito obrigada, Priscila. Tirei a sua dúvida, Daniela? Tá? Tirei a sua dúvida? Então, a sua conversa com o seu orientador também vai ser no sentido de quais são as datas que eu preciso te entregar os meus produtos para que o professor possa fazer a correção, tá bom? Eu não abro exceção com relação a essas datas, tá? Isso foi uma exigência do professor Perdigão para mim. Não abra exceções, ok? Então, no dia 2 de setembro, é o seu prazo final para me entregar o formulário de aceite de orientador. O que é esse formulário de aceite de orientador? É um documento que já está lá no Moodle, que o seu orientador vai escrever: eu, fulano de tal, serei o orientador da cicrana de tal. Tá bom? É isso. Por quê? Porque eu preciso me organizar também para saber se o seu professor está te orientando, se ele não está te orientando, para quem eu vou conversar quando eu não tiver o retorno do seu trabalho. Então, eu preciso também saber quem é o seu orientador. Realmente está difícil encontrar o seu orientador para assinar o seu formulário de aceite. Se ele não conseguir te enviar o formulário assinado, ele pode enviar um e-mail: fulano, aceito ser seu orientador, tá bom? O professor Perdigão faz isso, por exemplo. Ele manda um e-mail: fulano, aceito ser seu orientador, as datas para você me apresentar os trabalhos para eu corrigir antes do depósito são datas tais, 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 tais e tais, tá bom? Então, dia 2 é a entrega do formulário de aceite. O que acontece se até o dia 2, tá no Moodle também, tá, Carol? Tá tudo lá em apresentação da disciplina. Tem uma aba lá escrita apresentação da disciplina, você clica lá e tem todos os documentos da disciplina, ok? O que vai acontecer se você não me informar até o dia 2 de setembro? Pode ser amanhã, pode ser depois, tá bom? É até 2. Então, você já pode me enviar na segunda, na terça, assim que o seu orientador falar, ok, eu aceito ser seu orientador, você já pode me enviar, tá? O que vai acontecer se no dia 2 de setembro, às 23 horas e 59 minutos, você não ter me informado quem é o seu orientador? Eu vou escolher um orientador para você. E sabe quem eu escolhi para ser o seu orientador esse semestre? O professor Bruno. Não precisa ser digitalizado, pode ser foto, pode ser só um e-mail falando que ele aceita, tá bom? Facilitar também, tá? Quem vai ser o seu orientador se você não me apresentar orientador até o dia 2 de setembro? Professor Bruno. Professor Bruno encheu as 6 vagas dele? Professor Ivan, tá bom? Professor Ivan encheu as vagas dele? Professor Perdigão, tá bom? Coloquei medo em alguém? Não? Nossa, o pessoal da manhã ficou morrendo de medo. Tá bom? Então, não apresentou o formulário, eu vou indicar um orientador para você, tá? Eu que vou indicar. Primeiro o professor Bruno, depois o professor Ivan. Vocês já viram que a Carol falou que nas férias ela precisou ler 43 doutrinadores. Não, aí que está, Daniela. Você vai ter que alterar o seu tema para se adequar ao orientador, tá? É isso mesmo. Não é o professor que vai se adaptar a você. É você que vai ter que reescrever o seu projeto
e apresentar um trabalho que condiza com a linha de estudo do seu professor orientador. Sim, o professor Bruno é top, mas ele é extremamente exigente. E para ele te falar, não aceito, não autorizo o depósito, ó, é fácil, fácil. Tá bom? Então, vocês precisam estar cientes desse detalhe. Não entregou o formulário de aceite, você está automaticamente sendo orientado ou pelo professor Bruno, ocupou as 6 vagas do professor Bruno, professor Ivan ocupou as 6 vagas, 5, né? Porque uma já é da Carol, ocupou as outras 5 vagas da Carol, você vai ser orientado pelo professor Perdigão. Ok? A lista de orientadores e os temas que os professores gostam de estudar já estão no Moodle. Mas mesmo assim, eu trouxe essa lista para nós falarmos um pouquinho aqui, tá bom? Eu trouxe a lista também dos professores para que vocês vejam quais são os nossos professores que orientam e qual assunto que eles orientam, tá? Professora Alexandra vai tratar de processo civil, direito civil, família e sucessões, tá bom? Professora Alexandra, então ela vai tratar desses temas: família, sucessões, processo civil, responsabilidade. Professor Alexandre, direito penal, processo penal, tá? Professora Analice, ela pega direito civil, processo civil, e agora ela está fazendo o doutorado dela em direito e inovação. Então, essas coisas que mexem com tecnologia e o direito, bitcoins. Então, se alguém for falar nessa área de tecnologia, também a sugestão é a professora Analice. Tá? Professor André, que é o professor lá do núcleo, Direito Civil, Processo Civil. Professor Bruce, Direito Civil, Processo Civil, Direito do Consumidor. Professor Bruno Fonseca, Direito Civil e todas aquelas matérias propedêuticas, tá bom? É o professor Bruno. A Dayana, que é a nossa professora do Núcleo de Prática, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Professora Daiane, Direito Penal, Processo Penal e Violência Doméstica. Professora Daiane é a nossa especialista aqui no Centro Universitário em violência doméstica. Então, se o tema tem a ver com violência doméstica, Lei Maria da Penha, a professora Daiane é a especialista. Então, se o seu tema é esse, corra, tá bom? Professor Enedino, não preciso falar, não é? Não preciso falar do professor Enedino. Professor Enedino dispensa apresentações. Professor Eduardo Carvalho é o nosso querido professor de trabalho e processo do trabalho. A professora Eusélia, de psicologia jurídica. Isso, exatamente, é só aquele. Você corre agora para escolher um que esteja lá na sua área, do seu tema. Professor Hector, direito do consumidor. Professor Hector também é outro que dispensa comentário, não é? Professor Hector, direito do consumidor, responsabilidade civil e direito eleitoral. Então, a colega que ia fazer direito eleitoral, quem era? Direito eleitoral, tá bom? Não deixe isso, Samanta. Direito eleitoral, procure o professor Hector. Direito civil, direito de família, teoria do processo, também, professor Hector. Professor Ivan. Professor Ivan, coraçãozinho para ele, não é? Professor Ivan, direito civil, história do direito, filosofia do direito, direito constitucional, tá? Professora Jéssica, direito civil, a professora Jéssica é do núcleo, direito civil, processo civil. Professor João de Deus, direito internacional e direito penal. Professor João de Deus um dia me chamou e falou assim: Carol, eu sou do crime,
eu quero pegar orientandos que sejam do crime, assim como eu. Então, se você é do crime, tá bom? Professor João de Deus também é uma opção. Professor Paz, Direito do Trabalho, Processo do Trabalho. Professor Perdigão, Direito Administrativo, Agrário, Ambiental e Sociologia Jurídica. Já tem vários alunos que realmente procuraram o professor Perdigão para ele ser orientador, porque eles vão trabalhar nesses assuntos, tá bom? Marcos Ulloa, professor de Previdenciário e Direito Civil. Professora Priscila é a coordenadora do Núcleo de Prática, que é Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Professora Risoleide, ECA, Direito Constitucional. Professora Rêmora, aquelas matérias introdutórias ao estudo do direito, tá bom? Sociologia do direito também, ela gosta. Direito das mulheres, ela gosta. E direito ambiental, que é uma área que ela e eu temos uma paixão, tá? Ela mais para o direito ambiental na parte nacional, eu mais uma discussão internacional. Professor Robson, do Núcleo de Prática Previdenciário. Professor Rodrigo, Direito Civil e Processo Civil. Professor Sérgio Murilo, Direito Constitucional e Administrativo. E o professor William, Direito Penal e Processo Penal. O que aconteceu semestre passado com o professor William? O professor William pegou muitos alunos semestre passado. Ele ficou com 9 orientandos. 9. E ele disse que foi muito difícil para ele, que ele estava trabalhando muito lá na delegacia. Não sei se vocês, né? Todo dia o professor William está na televisão. Ele estava trabalhando muito na delegacia e ainda tinha 9 orientandos, então foi muito difícil para ele. Então, esse semestre, ele diminuiu o número, tá bom? Ele não vai ficar com 6 orientandos. Então, se você quer que o professor William seja seu orientador, também tem que correr, tá bom? Então, esses são os nossos orientadores. Professor Rodrigo. Gente, o professor Rodrigo é um excelente professor. Vocês têm medo dele, Vocês têm medo dele, é isso? Vocês acham que ele vai ser... Vocês acham que ele vai morder? Não, pelo contrário. Ele vai fazer com que você faça um excelente trabalho. E é melhor ter o professor Rodrigo como seu orientador do que como seu avaliador. A mesma coisa eu digo do professor Ivan, não é, Carol? É melhor ter o professor Ivan e o professor Rodrigo, professor Bruno, como seus orientadores, do que como seus avaliadores, tá bom? Então, é melhor ter esses próximos, que são aqueles que, seu trabalho está ótimo, mas eles vão fazer questão de te desconcertar, tá bom? Mas eles são excelentes professores, então eu sugiro que, se a sua matéria é processo civil ou é direito civil, procure o professor Rodrigo, ele vai te ajudar, porque exatamente ele é muito crítico. Então, ele vai fazer com que o seu trabalho seja um trabalho de qualidade, tá? Ok? Dúvida com relação aos orientadores? Não? Podemos continuar? Então, aqui, essa tabela com os orientadores e os contatos dos orientadores já está lá no Moodle, tá bom? Você também acessa lá no Moodle. Continuando, então, as nossas datas importantes. 2 de setembro, ok? A Fernanda está falando aqui, eu acho ele excelente, mas tenho dificuldade de encontrar um assunto. Se tem dificuldade de encontrar um assunto, aí é difícil mesmo. Quero mesmo um professor crítico, porque se for para passar vergonha, melhor que seja na elaboração do TCC. Exato, Fernanda, é isso daí. A gráfica não, é a Daniela, tá? Daniela, quem faz parte da banca são os professores da área. Daniela, eu tento colocar, mas às vezes nós não temos professores suficientes, então eu acabo colocando professores de outras áreas, mas que não significa que eles não dominem aquele assunto também, que eles não tenham conhecimento daquele assunto. Eu, por exemplo, ia sempre para as bancas de trabalho, processo do trabalho,
tá? Porque não que eu ame aquele assunto, mas eu tenho conhecimento daquele assunto, eu consigo me manifestar num trabalho numa monografia sobre um trabalho daquele assunto, tá bom? Agora, por exemplo, dificilmente eu vou me colocar numa banca de direito penal. Por mais que eu saiba algumas coisas, por mais que eu tenha conhecimento, tenha noção de introdução ao direito, ao processo, eu não me sinto segura, por exemplo, de discutir com o professor Alexandre, por exemplo, que sabe muito mais de penal do que eu, tá? Então, eu tento, sim. Semestre passado, eu tentei fechar para colocar na banca professores daquele assunto mesmo, mas foi um pouquinho difícil. Então, eu precisei, em algumas bancas, colocar professores de outras áreas, tá? É porque nós não temos essa quantidade toda de aluno. Por exemplo, nós temos muitos alunos que querem falar de penal, mas eu tenho poucos professores de penal. Então, eu não consigo encaixar todos os professores naquela área. Mas, por exemplo, quando você vai falar de violência doméstica, eu tenho professores que não são de direito penal, mas que gostam da área e que querem participar daquele assunto, tá? Então, isso acontece muito. Foi, por exemplo, nas bancas da professora Dayana. Alguns professores pediram para fazer parte da banca da professora Dayana, porque eles queriam estudar aquele tema, eles queriam, não estudar o tema, mas ler a monografia do aluno com relação àquele tema, tá? Então, eu tento organizar dessa forma. No dia 3 de novembro, é a data do depósito do seu trabalho de conclusão de curso, seu trabalho prontinho, feitinho, bonitinho, tá bom? O que vai ser enviado para os professores, para que eles leiam e te avaliem, tá? Esse é a sua data, 3 de novembro, data do depósito do trabalho de conclusão de curso. 21 ou 28 de novembro, nossas bancas virtuais, ok? E aí nós falamos, né, do orientador, da lista do orientador, e aí eu pergunto para vocês, para que serve o orientador? Para que serve um orientador? Para te desorientar, não é? É mais ou menos isso. Mas para que serve o orientador? Para que serve o orientador, galera? Galera, eu sei que é sexta. Eu sei que já tá todo mundo assim, ó. Imagina a coitada da Daniela, que teve aula comigo ainda às 7h30 da manhã. Para que serve um orientador? Para que serve o orientador? Para te orientar, tá bom? Não é para te desorientar, não. Na verdade, a função do orientador é te orientar. Ele vai te auxiliar na construção do trabalho. E ele vai te sugerir leitura. Imagina que você está num caminho, tá bom? Você está andando nesse caminho, tá? Lembra lá do caminho do Mágico de Oz? Você está lá, os quadradinhos, você está andando. Andando. Lá na frente tem uma bifurcação, tá? Esse aqui bonitinho é o professor Ismanioto, tá bom? O professor Ismanioto não orienta. Aí você está andando no seu caminho, não é? Você está andando. Lá na frente tem uma bifurcação. Você pode ir para a direita ou você pode ir para a esquerda. É ali que o seu orientador vai te ajudar. Tá bom? É ali que você vai perguntar para o seu orientador, e agora? Para que lado eu vou? Aí ele vai falar, olha, o melhor caminho agora é você ir para a direita. Tá? Aí você vai para a direita. Andou. Aí lá na frente tem outra bifurcação. Aí você pergunta para o seu orientador, e agora? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Aí ele vai falar assim, não, você não vai nem para a direita, nem vai para a esquerda, você vai voltar. Porque sabe aquele lugar que você tinha que ter ido andando? Você foi pulando, era para você ter ido andando. Tá? É para você andar, não é para você pular.
você vai voltar. Aí ele vai mandar você voltar. Aí você vai voltar e vai voltar andando, 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 andando. Aí, em vez de pular, você anda. Aí chegou na bifurcação, aí você pergunta para ele, e agora? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Ah, você vai para a esquerda, tá bom? Então, essa é a função do seu orientador. Ele vai te auxiliar, ele vai te orientar qual é o melhor caminho que você deve tomar. E ele vai fazer isso te sugerindo leituras. Tá? Ele vai falar, quando você chegar lá na bifurcação, você vai perguntar, mas e agora? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Aí ele vai falar para você, agora você vai pegar o livro do fulano de tal e vai ler. Que o fulano de tal, quando você ler o livro do fulano de tal, ele vai te falar o que você tem de fazer. Tá bom? E o que não é função do orientador? Isso é o que nós mais confundimos. O que não é função do orientador? É nossa função. É a sua função como autor, novo escritor. Tá bom? Indicar um tema. Isso não é função do seu orientador. Você já chega com o tema. Tá bom? O que ele vai te falar é se esse tema é bom ou ruim. Mas o tema é seu. Ele pode melhorar o seu tema, mas ele não é obrigado a falar isso. Tá bom? O professor orientador, ele também não é obrigado a redigir o seu texto. Quem faz isso é você. Tá bom? Quem redige o seu texto é você. O professor orientador, ele vai te orientar no caminho que você vai seguir. Tá bom? Quem redige é você. Outra coisa que não é função do professor orientador, eu tive muita reclamação disso numa reunião que nós fizemos no início do semestre. Correção dos erros gramaticais. Todos nós erramos quando nós escrevemos, tá bom? Mas não é função do seu orientador corrigir os seus erros. Tá? Você pode pedir para o seu namorado ler o seu trabalho, você pode pedir para o seu marido, para sua esposa, para um amigo, para um colega, para o seu filho, tá bom? Mas não é a função do orientador corrigir os seus erros gramaticais. Eu sugiro sempre que, se você tiver condições financeiras, envie o seu trabalho para revisão. Isso vai deixar o seu texto melhor. Professor, olha, eu não tenho condições financeiras de mandar o meu trabalho para uma corretora, tá? É muito caro, eu estou desempregada, já está difícil aqui com a faculdade. Tá bom, então passa o seu trabalho para um amigo, peça para o seu amigo corrigir, peça para o seu amigo ler, para ver se o seu trabalho faz sentido para ele. Porque nós pensamos muito mais rápido do que escrevemos. Errar é humano, todo mundo vai errar, ninguém sabe todas as regras gramaticais, principalmente quando você está escrevendo, você está com pressa, você está cansado, você já trabalhou o dia inteiro, ainda tem aula e ainda tem que escrever monografia, tá bom? Então, ter atenção às regras gramaticais é fundamental para um trabalho de qualidade. Outra coisa que não é função do seu orientador, indicar toda a sua referência bibliográfica. O professor orientador vai te sugerir leitura. Lembre-se, é um caminho, tá bom? É um caminho, não é o orientador que te carrega, não. É você que anda. O orientador está ali nos pontos estratégicos, nos momentos estratégicos, para te auxiliar, para te indicar o caminho a ser tomado. Mas quem percorre esse caminho é você. Tá bom? Professora, Oi. é a Carol. Deixa eu te perguntar sobre as referências. Sim, Carol, tá travando. Tá Tá me travando. ouvindo? Agora tô. É porque eu desliguei meus dados móveis e liguei o Wi-Fi. Tá. Deixa eu te perguntar. Quando você fala nas referências bibliográficas, eu posso colocar
as referências também do pré-projeto no projeto do TCC ou não? Desde que você use, tá bom? Ah, Desde que entendi. você Pensei que use. era uma regra. Tá? Por exemplo, eu citei lá no meu, na minha referência bibliográfica do projeto, a Lakatos. Eu não vou usar Lakatos no meu trabalho de monografia, no meu TCC, então não faz sentido eu citar Lakatos, tá bom? Nós só citamos quem nós mencionamos ao longo do trabalho, tá? Entendi. Bom? Mais alguma dúvida? E Não, por era só fim, isso mesmo. oi? Era só isso. Tá bom. E por fim, então, não cabe ao seu orientador fazer o seu sumário, tá? Seu sumário é sua função, tá bom? O seu orientador pode sugerir, ele pode fazer alterações no sumário que você apresentar, ou se ele for um cara muito bonzinho, ele vai fazer o seu sumário para você, tá bom? Mas essa não é a função do orientador. Então, não fique chateado se o orientador da sua colega já indicou para ela 50 livros e o seu te indicou um, tá bom? Porque não é função do orientador colocar toda a sua referência bibliográfica. É também parte do seu trabalho pesquisar qual livro você vai utilizar, quais os livros você vai utilizar, onde você vai pesquisar aquele material. Porque se fosse assim, ia ser muito fácil, não é verdade? Eu, como orientador, ia chegar para você com uma lista de livros e arquivos, de artigos que você ia ler, ia já te entregar tudo de mão beijada, já ia fazer o seu sumário, se brincar, eu ia até escrever para você. Aí fica muito fácil, não é? E o trabalho de conclusão de curso não é isso. Então, não fique chateado se o seu orientador é diferente, por exemplo, do orientador da sua colega, que é muito mais participativo, entre aspas, tá bom? Não fique chateado, é porque aquela pessoa tem uma personalidade diferente da outra, ok? Alguma dúvida com relação à função do orientador? Do orientador, alguma dúvida? Não? Posso passar? Vamos lá. E agora? Chegamos naquele momento importante, né? Saímos dessa baboseira que eu já falei aí. E agora? Eu faço um artigo ou eu faço uma monografia? E agora? Como que eu vou resolver essa questão? E agora, José, a festa acabou, não é verdade? Como que você escolhe? Conversando com o seu orientador e o tipo de trabalho que você escolheu, tá bom? Qual que é a diferença de artigo para monografia? Monografia é mono, que quer dizer uma grafia. Significa que você vai pegar posições divergentes e vai escrever um texto sobre posições divergentes. Então, você vai usar de um lado uma pessoa que defende A, e de outro lado você vai trazer pessoas que defendem B. Mas a monografia é num campo teórico. Então, se a sua discussão é num campo teórico, você vai fazer uma monografia, tá bom? Agora, não, você vai fazer um estudo de caso ou um estudo de casos. Você pode escrever um artigo, tá bom? Vou dar um exemplo. Teve uma colega de TCC1 que queria falar sobre aborto. Aí eu perguntei para ela, mas fulana, você quer falar o que de aborto? Ah, eu quero falar do que a lei permite e o que a lei não permite. Eu falei, ué, mas essa história já não está, esse tema já não está assim um pouco batido? Tá. Eu falei, você teve alguma divergência recentemente com relação ao aborto? Não. Então, você não tem um tema interessante para tratar, não é verdade? Ela falou, é. Agora, imagine uma situação. Digamos que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul autorizou
uma mulher a realizar um aborto, mas ela não estava em risco de morte, a criança não tinha problemas neurológicos, tá? Anencefalia, ela não tinha sido estuprada, nada disso. Ela simplesmente queria interromper a gravidez. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concedeu o aborto para aquele caso. Ela simplesmente queria encerrar a gravidez. E o Tribunal de Justiça foi lá e concedeu em segunda instância, manteve a sentença do juiz e falou para a moça, pode sim, você não quer ter esse filho? Pode então fazer o aborto. Eu tenho um caso, eu tenho um estudo de caso para tratar? Tenho. Então, é interessante fazer um artigo, tá bom? Então, no artigo, eu vou estudar casos, tá bom? Eu vou estudar casos. Eu vou trazer dados, olha, as decisões, a decisão que foi tomada lá no Rio Grande do Sul é uma decisão que fere tudo, porque é um caso em 10 mil. Tá vendo como eu estou trazendo dados? É o primeiro caso desse tema. É somente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que julga dessa forma, ou não, agora é o Tribunal do Rio Grande do Sul e o Tribunal de Santa Catarina que estão julgando dessa forma. Então, eu vou trazer dados, eu vou trazer casos concretos. Agora, não é caso concreto. Eu quero devagar, eu quero trazer posicionamentos divergentes. Eu já tenho metade dos tribunais do Brasil julgando de uma forma e eu tenho metade dos outros tribunais julgando de outra forma. Então, ali eu posso trazer divergências e tratar mais daquele assunto. Então, eu vou fazer uma monografia. Aí a Daniela está falando aqui. No meu caso, em que vou falar sobre a aplicação da Lei 9.099 nos casos da Lei Maria da Penha, posso fazer um artigo científico porque é um estudo de caso? Daniela, pode, tá bom? Pode, mas converse com a sua orientadora. Por quê? Porque nós já temos muita coisa sobre isso, tá? Nós já temos mais tribunais aplicando a Lei 9.099, não é só o DF. Então, você já conseguiria fazer uma monografia sobre esse assunto, tá? Porque já é um tema que não é o primeiro, já não é o segundo, tá? Mas você pode fazer ou um artigo ou uma monografia, bom? Então, o artigo, ele vai ser usado mais quando você for tratar de algo novo, tá bom? Algo agora, recente. Eu quero falar dos impactos da Covid-19 no número de visitas íntimas num presídio do Distrito Federal. Aumentou ou diminuiu? Tá bom? Então, eu posso fazer um artigo. Porque eu tenho algo muito recente que eu consigo trazer esses dados recentes para minha monografia. Quem tem um tema que é muito recente e que deve fazer um artigo é o Roger, tá bom? Ele tem um tema recente, que foi uma alteração na lei ano passado ou retrasado, não sei, e que ele já tem alguns impactos, então ele consegue ver esses impactos. Agora, imagina que até hoje nós não tivéssemos nada e ele fosse devagar sobre esse assunto no campo teórico, aí ele faria uma monografia, tá bom? Conseguir mostrar para vocês a diferença entre artigo e monografia? Não é só relacionado ao tamanho das páginas, a quantidade de páginas. Tem a ver com aquilo que você vai trabalhar. Se eu quero trabalhar um tema que está mais no campo das ideias e que eu já tenho muitos doutrinadores falando sobre aquele assunto, eu vou escrever uma monografia. Agora, se eu tenho um tema extremamente recente,
prático, eu tenho um caso, eu vou estudar aquele caso, ou eu tenho pouquíssimos casos sobre aquele assunto, eu posso escrever um artigo. Nós temos uma colega da turma da manhã que ela vai falar sobre psicopatas, tá bom? E ela conseguiu fazer uma pesquisa e descobrir quantos processos nós temos hoje no Brasil que julgados que envolvem psicopatas. Ela fez uma pesquisa de um tempo para cá, ela delimitou a quantidade de anos para essa pesquisa dela, e ela descobriu, então, que hoje nós temos 10 casos que foram julgados, enquadrados no que ela analisou que seria a psicopatia, os psicopatas. Então, ela tem lá os 10 casos. Ela vai escolher um desses casos e vai analisar e vai usar os demais casos como dados. E vai escrever um artigo científico, tá bom? Então, quando você tem algo mais no campo teórico, ou você já tem uma divergência 50-50, 40-60, tá bom? Você pode escrever uma monografia. Quando você tem algo novo, sugere-se que você escreva um artigo, tá? No artigo, no mínimo 15 páginas a partir dos elementos textuais. O que é isso? 15 páginas a partir da introdução. Então, a partir da introdução, você tem que escrever no mínimo 15 páginas até a conclusão. Tá bom? Então, no artigo científico, você vai escrever no mínimo 15 páginas, tá bom? Você pode dividir ali em capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, item 1, item 1.1, item 1.1.1, não tem problema. Mas serão 15 páginas, tá? 15 páginas de elementos textuais, ou seja, introdução, desenvolvimento, análise de dados, se for o caso, conclusão, tá bom? Então, artigo no mínimo 15 páginas. Monografia, tá? Aí eu coloquei aqui entre 15 e 25 páginas. Porque se você escreve mais de 25 páginas, deixa de ser um artigo, deixa de ser algo breve, deixa de ser algo... eu não vou falar resumido, porque a palavra não é resumido, mas deixa de ser algo atrativo para um artigo, tá bom? Então, pense em escrever 20 páginas, tá? Para o seu artigo científico, para ele ficar interessante, tá bom? 20 páginas é o interessante para um artigo científico, tá? 20 páginas de elementos textuais, ou seja, 20 páginas de introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Então, escreva ali entre... 20 páginas, tá? 20 páginas tá bom. Escreveu 25, já fica muito, já fica um pouco carregado, tá? Porque 25 páginas para um artigo é muita enrolação, sabe? Eu estou escrevendo, por exemplo, um artigo falando dos impactos da Covid-19 nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eu vou até diminuir uma parte, porque fica assim, uma parte histórica, não precisa, tá bom? A parte histórica no artigo é um negócio assim, de meia página, uma página no máximo, porque no artigo eu já tenho de trazer o assunto, tá bom? Eu já tenho de desenvolver o assunto. Então, fazer o histórico, isso você faz uma monografia, tá? No artigo científico, você tem que ir direto ao ponto, direto ao assunto que você está escrevendo, tá bom? Ok? Então, esse negócio de ficar fazendo histórico, conceitos em artigo científico, isso não é legal, tá? Deixa para você fazer isso numa monografia, beleza? E a monografia, mínimo de 30 páginas, tá? Mínimo de 30 páginas de introdução, desenvolvimento e conclusão. Professor, e eu posso escrever até quantas páginas? Até o tanto que você quiser. Nós não temos limites para uma monografia, tá bom? Mas lembre-se, eu já estou acabando, tá?
Daniela, rapidinho eu termino aqui e aí vocês estão liberados. Vocês querem fazer um intervalo? Eu não faço intervalo, não, eu sigo. Tá? Então, a monografia, você pode escrever o tanto que você quiser. Mas lembre-se, quanto mais você escreve, mais você erra. Tá bom? Quanto mais você escreve, mais você pode se enrolar. Mais você pode transformar a sua leitura em algo cansativo. Então, escreva algo em torno de 50 páginas, se você for fazer uma monografia. Tá bom? 50 páginas. Minha mãe tá aqui. Ai, meu Deus. Tá bom? 50 páginas para uma monografia. Professora, o marco teórico vamos utilizar já no trabalho, no artigo ou na monografia? No artigo, tá bom? O marco teórico você vai o marco teórico que você escreveu no seu TCC, no seu projeto, você vai jogar lá no desenvolvimento do seu trabalho, tá? Tudo que você utilizou no seu trabalho, no seu projeto, você vai usar agora na sua monografia, tá bom? Nas próximas aulas eu vou falar de como fazer a introdução. Aí vocês vão ver que a sua introdução nada mais é do que o seu problema, a sua delimitação, as suas hipóteses, os seus objetivos, tá bom? E a sua justificativa. Pronto, você tem a sua introdução. Tá? O seu marco teórico, você já vai usar isso daí numa parte grande do seu trabalho. Às vezes, você vai incrementar o seu marco teórico, tá? Por isso que eu pedi no mínimo 5 páginas do marco teórico. Porque se você for fazer um artigo, você já tem um terço da sua monografia feita, tá? Você já tem um terço da monografia. Agora, você só vai tornar aquele seu marco teórico mais rebuscado, mais denso de conteúdo. Beleza? Os templates já estão disponíveis no Moodle, tá bom? Então, se você e o seu orientador chegarem à conclusão de que você vai escrever um artigo, tem o template do artigo lá no Moodle. Ah, não, professora, eu vou escrever uma monografia. Tem um template da monografia lá no Moodle. A partir das próximas aulas, nós vamos destrinchar esses templates para vocês utilizarem, tá bom? Conteúdo, então, eu vou correr aqui um pouquinho, né, que vocês já estão cansados. Conteúdos dos produtos. Produto 1, o que você vai me entregar? Toda a parte pré-textual e o capítulo 1, tá bom? Se for um artigo científico, você vai me entregar a parte pré-textual e a revisão da literatura, que seria o equivalente a um capítulo 1 também, só que um capítulo reduzido. Produto 2, na monografia, vai ser o equivalente ao capítulo 2, mas você vai me entregar parte pré-textual, capítulo 1 corrigido, mais capítulo 2. Se for um produto do artigo, você vai me entregar os procedimentos metodológicos e análise de dados, se tiver no seu trabalho, que é o equivalente ao capítulo 2. E no produto 3, você vai me entregar capítulo 3, conclusão, referências, e se for artigo, considerações finais e referências, tá bom? Tudo isso com a autorização para depósito dos produtos que você vai me enviar, que é aquilo que o seu orientador vai fazer. Pode ser uma mensagem de WhatsApp, pode ser uma mensagem de e-mail, tá bom? Uma mensagem de Telegram, uma mensagem lá no seu Instagram, onde ele conseguiu falar com você, tá? Correção dos produtos. Nós vamos corrigir, tá bom? Da mesma forma como nós fizemos no semestre passado. Se você errou a fonte só pode ser ou Arial ou Times. Se você escolher Arial, tudo Arial. Se você escolheu Times, tudo Times. Se você errou, eu vou colocar um númerozinho lá no seu trabalho. Então, você sabe que você errou a fonte. Digamos que você errou o tamanho da letra. Vai aparecer um númerozinho. Olha, você errou o tamanho da letra. Não, você esqueceu de fazer uma referência.
plágio, tá bom? Opa, é o outro. Aqui é 6.1, tá? Você errou, então. Opa, voltando aqui. Você colocou lá, você não fez a citação correta que era exigida, tinha que ter colocado lá o número, o nome daquele autor que fala sobre aquele assunto. Não é verdade? Você não fez. Eu vou marcar lá no seu trabalho que você deixou de fazer a referência que deveria ter sido feita, tá bom? Então, a mesma coisa que nós fizemos semestre passado, vamos fazer esse semestre. Esse critério para correção dos produtos já está lá no Moodle. As normas da ABNT que nós utilizamos, também disponibilizei no Moodle. E, por fim, para terminar, no dia 2 de setembro, nós teremos o nosso terceiro workshop sobre elaboração de trabalhos científicos, tá bom? Vai ser no dia 2 de setembro. Quem é da turma da noite vai assistir pela manhã, às 9h30, e quem é da manhã vai assistir à noite, às 19h15. Combinado? Esse semestre, infelizmente, não vai poder ser presencial, vai ser virtual, mas nós vamos contar com a presença de 2 colegas de vocês, a Bruna e o Wesley. A Bruna e o Wesley tiraram 10 na monografia, tá bom? Foram os melhores trabalhos do semestre passado. E eles vão contar para vocês as dificuldades que eles tiveram para fazer a monografia. Porque a minha dificuldade é diferente da sua, não é verdade? Eu já estou mais acostumada a fazer trabalhos científicos, então para mim é muito mais fácil. Para a professora Rêmora, também é muito mais fácil. Para a professora Dayana, também é muito mais fácil do que para você. Às vezes, esse é o primeiro artigo que você está escrevendo, tá bom? Então, seus colegas vão falar para vocês e vocês vão poder questioná-los, tá bom? Vocês vão poder questioná-los sobre as dificuldades para se construir um trabalho nota 10. Tanto a Bruna quanto o Wesley fizeram monografias, tá bom? Eles fizeram monografias. Mas isso não quer dizer que um artigo também não tira nota 10. Tira nota 10 também. Nós tivemos outros colegas que fizeram artigo 9.9. Não ficaram com 10 por alguma questão ali metodológica, tá bom? Mas eles tiraram 10. E eles vão falar para vocês uma conversa de colega para colega, aluno para aluno, quais foram as dificuldades, tá bom? Por que não vai ser no horário da nossa aula de TCC? Porque no dia 2 eu quero já ter terminado com vocês toda a revisão das normas da ABNT. E eu quero que vocês usem esse espaço, esse tempo, para poderem trabalhar na monografia ou no artigo científico que vocês vão apresentar. Combinado? Fernanda, é grande, tá? São vários critérios de avaliação. Eu posso depois, mais para frente, mostrar para vocês. Nós temos uma tabela, tá bom? 6 pontos para o trabalho escrito, 4 pontos para o trabalho apresentado e para as respostas das perguntas. E aí, essa tabela é dividida em vários subtópicos, tá bom? Vários subtópicos. Então, ali, por exemplo, às vezes varia de 0,1 a 0,5, quanto que esse aluno merece nesse tópico, tá bom? Depois eu posso mostrar para vocês, viu? Mas é uma tabela muito grande, que nós dividimos 6 pontos para o trabalho escrito e 4 pontos para a apresentação. Por quê? Porque o trabalho escrito, ele foi... eu não analiso o seu trabalho escrito. Eu não avalio o seu trabalho escrito, porque isso é sua relação com o seu orientador. Agora, em TCC2, o seu orientador tem autonomia sobre o que você apresenta. Eu só faço correção das normas da ABNT. Eu não faço correção do seu conteúdo,
tá? Por isso que os avaliadores, eles analisam a sua nota do trabalho escrito, tá? Sim, teremos aula no dia 2, tá bom? Teremos aula no dia 2, sim. E vocês, dia 2 vocês não têm aula, porque é uma quarta-feira. Mas aí vocês vão assistir o workshop pelo horário mais cedo, tá bom? Então, quem está na turma da noite vai assistir o workshop no outro horário. A professora, eu não pude assistir nenhum dos horários. Tá bom, eu vou deixar o workshop gravado para vocês assistirem. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao nosso plano de ensino? Ô, Daniela, ainda bem que você não foi ao banheiro com o celular ligado, né? Que o pessoal está fazendo isso nas aulas virtuais. O que eu já vi de homem pelado indo tomar banho e esquece de desligar a câmera, não está no gibi, não é? Vocês já viram? Todo dia aparece. É desembargador que dorme na sessão, é desembargador que aparece sem camisa, é cara que vai para a audiência, liga o celular na audiência e está deitado na rede, é cada coisa, não é? Não vi esse desembargador soltando pum, não vi esse casal que se relaciona. Meu Deus, teve isso? Meu Deus, a que ponto nós chegamos? O povo nem para desligar, isso aí tudo voyeur, né? Todo mundo querendo ver. Meu Deus, etiquetas virtuais, o pessoal está precisando, não é? Então, pessoal, alguma dúvida? É o novo normal. Alguma dúvida com relação ao nosso plano de ensino? Não? Tá? Agora é correr atrás do orientador. Hoje eu já vou mandar uma mensagem para os professores informando as datas para entrega dos produtos, tá bom? Então, hoje eu já vou mandar essa mensagem para eles, porque assim que vocês forem entrando em contato, assim que vocês entrarem em contato com os professores, eles já vão estabelecer as datas para vocês enviarem os trabalhos para eles corrigirem, tá bom? Um beijo, pessoal, e bom fim de semana. Aproveita o fim de semana para ficar em casa, tá bom? Ficar em casa Professor, e adiantar o seu trabalho de monografia. a senhora disse que ia disponibilizar um modelinho de como falar com o professor. Ah, sim, o modelinho de como falar com o professor. Claro. Prezado professor, meu nome é fulano de tal. Sou aluno do 9º semestre do curso de Direito e farei monografia, farei TCC com o tema Gostaria de conversar com o senhor acerca da orientação para esse semestre. Segue projeto de TCC para análise. Aguardo o retorno. Ou, menos formal, querido professor, joia? Não, né, gente? Oi, professor, estou fazendo TCC esse semestre. Meu tema é tal. Vi que é a área que o senhor indicou como a área de concentração. Gostaria que o senhor me orientasse. Segue o meu trabalho, o meu projeto de conclusão para análise. É bom enviar o projeto, tá? É bom enviar, porque aí ele vai saber do que você está falando, o que você já pesquisou, ele já vai ter uma ideia de que lugar desse caminho você já está, tá bom? Ele vai poder te sugerir alterações, ele vai poder falar, olha, eu vi seu projeto, mas eu sugiro que no TCC você faça assim, assim, assado, tá? Tudo isso. Então, agora é conversar com o professor. Se identifique.
Eu sou aluno do 9º semestre, ou eu sou aluno do 10º semestre, estou fazendo TCC2 agora, eu gostaria que o senhor me orientasse, é a área que o senhor indicou como a área de atuação, de concentração, segue o meu projeto para análise, porque você pode falar um tema lindo e o professor falar, ah, tá bom, quero te orientar, mas na hora de ver o seu trabalho, ele fala, ih, não tem nada a ver com o que eu gosto, tá? Por isso que é interessante você enviar o projeto. Tá bom? Ah, professora, eu estou numa situação que eu não fiz TCC1. Eu não tenho projeto. Aí, meu querido, você vai ter de fazer um projeto. Fazer projeto ao mesmo tempo em que faz monografia. Porque TCC1 é diferente de TCC2. E aí, se você não tem projeto, você precisa falar isso para o seu orientador. Eu estou fazendo TCC1 e TCC2 ao mesmo tempo. Eu não tenho projeto, mas eu gostaria de falar sobre esse assunto. A minha problemática seria mais ou menos nesse sentido. Aí você vai ter que relatar para o professor o que você quer falar. Tá bom? Por isso que o projeto, ele ajuda, porque ele corta esse caminho de você ter que explicar qual é o seu tema, porque o projeto já está explicando. Tá? Então, se você não tem projeto, você vai ter que falar para ele o que você quer desenvolver. Tá? Então, você faça isso. Você conversa com o professor, fala, não, eu estou fazendo TCC1 e 2 ao mesmo tempo. Não tenho projeto, mas quero abordar esse tema numa vertente assim, assada. Tá? Aí você vai ter que se explicar para o professor. Beleza? Alguns professores já me falaram que não vão aceitar alunos sem projeto. Viu, Renato? Viu, Jéssica? Tomara que não seja, então, esse professor que vocês escolheram. Tá bom? Professora? Oi. Professora? Oi. Ah, pode falar, Renata, primeiro. Pode falar, primeiras damas. Pode falar. Tá, ok. É porque, na verdade, eu posso até falar por mim e por ele, porque nós não fizemos essa matéria de TCC1, porque a gente nós temos uma outra graduação, então isso compensado na nossa grade. Então, por isso que a gente vai fazer agora só TCC2, porque a gente tem que apresentar, né, por conta da defesa, que é a obrigatoriedade do curso para aprovação. Ah, então vocês já foram liberados de TCC1? Isso, exatamente, porque a gente já possui uma... Ah, então mais tranquilo, então, mas você fala... É porque eu achei que vocês estavam fazendo o TCC1 também. Não, a gente já... Não, vocês estão liberados de TCC1. Exatamente, isso. Não, então você só fala para o professor, Então, fala, ó, nós somos liberados. Porque realmente eu falar o que a professora sugeriu, que seria orientar quais são os tópicos que possivelmente a gente pode discutir no nosso tema, seja monografia ou artigo. Sim. Porque o projeto em si, a gente não enviaria por conta realmente disso, Sim, que a gente foi não. Aí liberado você, da matéria. sim, aí você, Jéssica, explica isso para o professor. Os tópicos que eu gostaria de apresentar no meu TCC são esses e esses. Tá? Quanto a isso, você não precisa se preocupar, você pode fazer dessa forma. Tá bom? É porque eu achei, na verdade, obrigada. Eu achei que vocês porque eu tenho alguns alunos que estão fazendo TCC 1 e 2, porque reprovaram em TCC 1. Tá bom? Aí, nesse caso, ele vai ter que falar para o professor. Ó, eu estou fazendo TCC 1 e 2. No caso de vocês, não. Vocês estão liberados de TCC 1. Tá? Aí você só fala isso. Gostaria de abordar os seguintes tópicos. Tal, tal e tal. Viu? Renato, a sua pergunta é a mesma coisa? Ah, ó, e se o aluno mudar de tema? Pode.
Pode, certo, tá? O projeto com outro tema. Não, você mudou de tema, como que você vai apresentar para o professor o projeto antigo? Se você quer mostrar para o professor o que você já produziu, por que você vai colocar o tema antigo, se você vai fazer o tema novo? Entendeu, Daniela? Se eu tenho um projeto antigo e eu não vou falar desse projeto mais, eu quero falar de outra coisa, eu tenho que falar isso para o meu orientador. Sim, nesse caso dá, mas aí você tem que ver se o seu orientador é um orientador que aceita você não apresentar um projeto para ele. Tá? Porque aí ele vai te falar, olha, eu quero ver o projeto. E aí você vai ter que fazer um projeto. A mesma coisa para Jéssica. Se por acaso o professor falar, mas não tem nada a ver, eu quero ver o projeto, você vai ter que apresentar um projeto, mesmo você estando dispensada da disciplina. Presume-se que você sabe fazer um projeto de TCC. Tá? Então, cuidado se encontrar um professor que ele exigir de você a apresentação do projeto. Tá? Tá bom? O professor Bruno, por exemplo, quer o projeto. A senhora me escuta? Escuto, pode falar. Tá, é porque ontem estava com problema no áudio, por isso que eu perguntei. Ontem eu não consegui falar com o professor da aula de ontem. Meu nome é Renato, sou Renato. Oi, e Renato. É a questão Prazer, que a Jéssica Carol. Prazer, professora, prazer. É nosso primeiro contato mesmo. Ainda não tive a oportunidade de ser aluno da senhora. E a colocação que a Jéssica fez, nós já temos uma graduação e fomos dispensados do TCC1, aproveitamento de disciplina, de crédito e tudo, né? Uhum. E aí, essa questão agora do TCC2, que já seria o desenvolvimento do trabalho em si mesmo, né? Pós-projeto, né? Isso. E aí, mas acho que a senhora já deu os primeiros esclarecimentos aí quanto a não necessidade, né? Mas aí tem que ver com o orientador que a gente escolher se corre dessa forma. Uhum. No momento, só um desabafo. É que, realmente, quando a gente, por mais que já tenha a graduação, é um novo trabalho, né? É uma outra graduação, né? É uma outra graduação, exato. Dependendo... Ficou mudo agora. Renato? Alô? Tá me ouvindo? Oi. Ouvi? Oi. Consegue me escutar? Sim, agora sim. Tá. Essas questões das datas dos projetos, das entregas dos produtos, desculpa, Isso. perdão. De alguma forma, por exemplo, quem não conseguir entregar tudo no primeiro momento, no segundo momento pode entregar produtos acumulados ou não? Não, você fica como se o primeiro produto não tivesse sido entregue, tá bom? Aí o que vai acontecer? Digamos que você deixa de entregar o primeiro produto, tá? Eu não vou fazer a correção do primeiro produto. Quando você me entregar o segundo produto, eu só vou corrigir o conteúdo do segundo produto. E aí você vai ter que olhar as correções do primeiro produto em sala de aula e as correções que eu fiz no segundo produto para você corrigir o primeiro produto. Tá bom? Por que nós fizemos isso? Parece chato, não é? Parece assim um negócio muito rigoroso. Mas nós conseguimos, a instituição, o curso de Direito, conseguiu fazendo isso, exigindo mais do aluno, fazendo isso, quando nós exigimos mais do aluno, o trabalho fica melhor. Tá? Então, por isso esse rigor do aluno. Tanto que se ele não entregar 2, ele está reprovado. Tá bom? A ideia, mas professora, 10º semestre, sim. A ideia é pegar esse rigor e transferir esse rigor para a qualidade do seu trabalho. Então, assim, todos os nossos trabalhos do semestre passado que foram para as bancas foram aprovados. Mas nós já tivemos vários trabalhos nos outros semestres que foram para as bancas e foram reprovados. Então, nós não queremos isso. Nós queremos que os trabalhos cheguem lá na banca, trabalhos de qualidade. Aí, por isso que nós estamos cada vez mais rigorosos com TCC1 e TCC2, Renato. Tá? Você vai ver que no final vai ser melhor para você.
mais trabalho para mim? Mas você vai ver que isso é melhor para você. É melhor para sua relação com o seu orientador, porque você já não vai ter um trabalho mais bagunçado, vai ser um trabalho bem formatado. Então, quando você entrega para o seu orientador um trabalho bem formatado, ele vai ler aquilo com outros olhos, assim como os examinadores. Ninguém perdeu ponto por formatação. Tá? Ninguém perdeu ponto por não observar as regras da ABNT. E isso é quase 3 pontos da sua apresentação, lá na tabela de avaliação. Sabe? Então, é isso que nós queremos melhorar. É obrigar o aluno a ter esse cuidado com as regras da ABNT. E essas regras, elas não valem só para TCC. Elas valem para a sua vida acadêmica, para a sua vida jurídica, para os textos que você vai apresentar no seu trabalho, para tudo isso. Tanto que o professor Bruce, que é um dos professores que nós temos, que também é professor do núcleo de prática, ele agora vai exigir que todo aluno de núcleo de prática dele faça as petições de acordo com as regras da ABNT. Ele vai mudar as próprias petições dele para as regras da ABNT. Tá bom? Então, isso é algo que vai contribuir para a sua vida profissional também. Então, é por isso que nós aplicamos tanto esse rigor com os alunos, tá? Se eu não entregar, depois o outro, você vai corrigir o outro? Não, não vou corrigir o outro. Eu vou corrigir daquele que vale para aquele dia, tá bom? E um dos requisitos para admitir o trabalho seguinte, que está lá no nosso cronograma, é você ter corrigido os apontamentos que eu fiz no seu trabalho anterior, tá? Então, tome muito cuidado em não entregar o trabalho na data, tá? Fica corrido? Fica. Mas dá tempo. Tá bom, Renato? Dá tempo. Professor Bruce, professora. Era só mesmo. Não, mas pode falar, eu entendo tem tanta coisa acontecendo, tem tanta imprevisibilidade, era mais ou menos só para ter uma ideia e tudo. Mas, sim, mas tá, assim, eu concordo que tem que ter organização, tudo isso. A instituição está certa em adotar essa metodologia. Sim, eu sei que imprevistos acontecem, eu também não sou um robô, tá bom? Eu sei que imprevistos acontecem, tá? Mas vamos tentar não fazer que imprevistos aconteçam sempre, que imprevistos seja a regra, tá? É por isso. Eu sei que às vezes pode acontecer, como aconteceu o semestre passado, a aluna que a mãe ficou doente, a mãe e o pai ficaram doentes, pegaram Covid, e aí depois ela pegou Covid. A mãe foi para a UTI. Que cabeça que essa aluna tinha para defender um TCC? Nenhum. Ela com Covid, o pai com Covid, a mãe com Covid, a mãe na UTI. Que cabeça que ela tinha para apresentar a monografia? Não tinha. Então, o que nós fizemos? Mudamos a data dela, colocamos a aluna como aluna para uma data especial, monografia, mas ela apresentou o trabalho dela. Não naquela data que estava estipulada, mas em outra data, mas ela apresentou. Tá bom? Então, eu sei que imprevistos acontecem, mas nós não podemos ter todos os dias imprevistos. Tá bom? Você vai ver isso também na sua vida como advogado. Imprevistos acontecem todos os dias. Tá? É claro que eu também não sou um robô, eu não sou que nem os prazos lá do judiciário, que acabou o prazo, acabou, né? Não adianta você chorar. Mas vamos tentar evitar. Isso vale para todos os colegas. Vamos tentar evitar imprevistos, tá? Vamos tentar adiantar o máximo possível para no dia de entregar o trabalho você conseguir entregar, tá? Eu dou um prazo para vocês de 1 semana para entregar os produtos corrigidos, tá bom? Não costuma demorar tanto tempo assim, mas eu tenho um prazo de 1 semana, tá? Normalmente, depois que eu recebo, vocês começam a receber os produtos ali com 2, 3 dias, que é para ter tempo de você ver também o que você errou. E quando nós tivermos aula, você discutir comigo. Mas, professora, por que a senhora colocou que aqui está errado? O que eu fiz de errado? Como que eu vou melhorar isso? Tá bom, Renato? Então, você vai ver, é porque o pessoal que fez TCC semestre passado está mais acostumado comigo, está mais acostumado com essas regras, tá bom? Com a forma de avaliação, com a entrega dos produtos, tá? Mas você vai ver que é tudo também muito tranquilo, tá bom?
E eu tenho certeza que você vai fazer um excelente trabalho. Beleza? E fazer uma segunda graduação é tão gostoso, não é? É melhor que a primeira. Sim, é A melhor gente mesmo. nunca esquece da primeira, né, professor? Esquece, nunca esquece, mas é melhor que a primeira. Eu lembro aqui que no dia da minha banca de TCC, porque eu também sou formada pela Uniceplac, aí eu fui sabatinada até pelo meu coordenador. Ele falou assim, pode fazer 10 graduações, mas a primeira a gente nunca esquece. Realmente, Nunca. naquele momento eu não entendi, fiquei até meio assim revoltada, mas hoje eu entendo perfeitamente o discurso dele. Mas é isso mesmo. A segunda, a terceira, né? Eu não fiz três, né? Mas assim, acho que as outras acabam sendo mais gostosas. Nós somos muito mais maduros. Nós já entendemos muito mais as coisas. Aí acaba que se aproveita melhor. A primeira é um negócio muito assim, eu sou muito novo, né, para fazer isso. Mas a segunda você já tá, mas a primeira é a primeira, não tem? A primeira é algo que você nunca vai esquecer. É muito bom, é muito bom. Estudar é gostoso, não é? Convenhamos, né? Eu adoro. Se eu pudesse, eu só estudava. Também vi uma fofoquinha de vez em quando, né? Porque todo mundo sabe que eu adoro a fofoquinha, não é? Ah, gente, tem que rolar uma fofoquinha, né? Nós temos que ter um pouquinho de diversão nesse mundo. Aí, uma novela, é. Agora, vou assistir Fina Estampa. Mais cedo eu assisti, claro, Mundo Novo, que eu preciso saber. Eu preciso saber das mentiras que eles estão contando lá em Mundo Novo, que realmente não aconteceu. E Fina Estampa eu assisto por causa do Crow. Sou de Escorpião, claro, tem signo melhor. Escorpião. Mas parece que o meu ascendente é Sagitário. Tem uns trem assim. Tem uns trem assim. TB, o que é TB? O que é TB também? Não, o que acontece? No horário de 7 horas, agora que começaram as aulas, tem totalmente demais, não é? E o Fábio Assunção, gente, que homem é aquele? Ai, gente. E aquela Mariana Rui Barbosa? Deixa eu parar de gravar isso aqui, porque isso aqui já não é mais assunto da nossa aula. Não, pessoal, eu aqui falando.